Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18. Fácil de memorizar. Lucas 18, 18. Claro, eu quero dizer de antemão que o ser humano, o homem, ele é ab eterno. Nosso Deus é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele não tem princípio e não tem fim. O ser humano, ele é ab eterno, porque ele teve um princípio e após ter esse princípio, ele agora vai viver eternamente. E aí é que está o detalhe, vai viver para sempre. E eu coloquei como título ali, quem quer viver para sempre? Claro que o título é no sentido prazeroso, no sentido de alegria, no sentido de vitória. E a esse que quer viver para sempre só tem uma saída, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver para sempre na presença do Senhor. Enquanto que aquele que rejeitar a Cristo como seu Salvador, ele irá viver para sempre sim, mas em tormentos e ranger de dentes, longe da presença de Deus. Significa dizer, aleluia, aos tripulantes dessa nave, que não temos saída, não temos escolha, ou aceitamos Jesus, ou então vamos sofrer aí a eternidade. Antes de entrarmos no texto bíblico de Lucas 18, verso 18, a história do jovem rico, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Na verdade, mesmo que o homem não entenda as coisas espirituais de maneira aprofundada, ele tem a consciência de eternidade. Na própria vida secular, o homem procura viver para sempre. Fazem plásticas, tratamentos de saúde, academias, trazendo aí uma boa qualidade de vida e também ambicionando viver mais nesta terra. Então Deus fala em Eclesiastes 3:11 que está dentro do coração do homem a eternidade. O homem não foge da eternidade. A eternidade é uma realidade para o ser humano. Você quer ver? João 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E lá em João 3,36 diz a Bíblia, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Observe que a Bíblia nos dá duas direções, vida eterna, ira de Deus. É uma escolha a ser feita, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, ele coloca no coração do homem o desejo de viver para sempre. E se manifesta ao homem se oferecendo para dar, não só nesta terra, uma qualidade de vida, mas como também lhes alcançar aquele que aceita Jesus, a eternidade para sempre com o Senhor. 17 de João, verso 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Está falando Jesus acerca de Deus, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Já falamos em outra ocasião que a maior dificuldade da humanidade é reconhecer Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Muito bem, diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas 18 a seguir, versículo 18 a seguir, perguntou-lhe certo homem de posição, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma questão chave, e essa questão, ela é feita pela humanidade inteira, em todos os cantos da terra, a todos os instantes. As pessoas querem saber qual é a condição para viver a vida eterna. Se por acaso houvesse
o elixir da vida, todos comprariam na farmácia, mas não é assim, porque Jesus lhes deixa a chave da porta que se chama Jesus. Melhor dizendo, Deus deixa a porta que é Jesus para a salvação da eternidade. Muitos procuram a vida eterna, procuram a imortalidade, procuram se imortalizar, aleluia, viver para sempre. E nós vamos ver aí que nesse sentido de buscar a eternidade, o homem criou muitas, diversas, inumeráveis religiões, aleluia, que sugestiona ao homem a vida eterna. Mas quero dizer aos senhores que a maior porta, ainda de que ela seja estreita, a maior em oportunidade para se alcançar é Jesus. Não existe outro caminho. As religiões, elas fazem de tudo para religar o homem com Deus. Religião significa religar o homem com Deus. Existe em todas as religiões vou abrir aspas aqui, um certo conceito de Deus que na maioria, 99,99% são fraudulentas, porque o verdadeiro conceito de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Mesmo assim, elas trazem uma espiritualidade frágil, aleluia, corrupta e destrutiva para a humanidade, porque salvação só existe em Jesus Cristo. E é isso que todo o homem procura. A todo momento surge a mesma pergunta, a todo momento surge novas religiões, e venho afirmar para você que somente em Jesus há salvação, porque todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. E aquele jovem estava querendo saber o elixir da vida, ele queria saber o segredo para viver para sempre. Parece que essa pergunta continua a ecoar na humanidade. Aleluia! Lá no versículo 9 diz, Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ora, Jesus, ele não se intitula bom, porque no entender do judeu, na religião, na tradição judaica, bom, a palavra bom para o grego, significa aquele que concluiu um trabalho. Aleluia! E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Eu ainda não concluí um trabalho. Só quem concluiu foi Deus, foi o Pai. Ele sim pode ser chamado de bom, porque ele começou, ele terminou. Eu tenho ainda um trabalho para fazer. Após mim virá o Espírito Santo que irá trabalhar até o arrebatamento da igreja e também se tornará bom, aleluia, para a glória do Senhor. Por isso Deus diz assim, por isso Deus fala assim, por isso Jesus se revela a Deus assim. Ele é bom. Lá no 20 diz a Bíblia, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Quem está falando aqui sobre os mandamentos é o próprio Jesus. Foi ele, o anjo do Senhor, que deu as leis a Moisés lá no Monte Sinai. Lá, direto para Moisés. Ele era conhecedor da lei, foi ele que fez as leis, o Pentateuco. O anjo do Senhor, quando se fala anjo do Senhor na Bíblia, está tipificando, está representando a própria pessoa de Jesus. Ele conhecia as leis e agora ele, Jesus, faz a pergunta para aquele jovem. Estava dizendo para o jovem, você conhece o padrão? Você conhece as limitações para o homem? Você observa a lei? Aleluia! E aquele homem, prontamente, no versículo 21, diz assim, a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Nós podemos ver aqui
que aquele homem era um homem politicamente correto? Aqui está o problema dos politicamente corretos. Acham que serão salvos? Acham que estão corretos? Se julgam e se justificam pelos seus atos, pelas suas atitudes? Um perigo. Aleluia. Nós sempre temos muito a aprender. Não sabemos tudo e devemos depender do conhecimento que toda hora estamos adquirindo e depender da graça de Deus ao se revelar em oração. Aleluia. Aquele homem estava dizendo que ele era politicamente correto. Quando nos aprofundamos na tradição judaica e descobrimos quem era aquele menino, quem era aquele jovem, nós vamos observar também que aquele era um homem religioso. Aquele homem fazia de tudo para se ligar com Deus. E o que mais nós temos hoje na terra são religiosos, pessoas tentando se ligar do seu jeito a Deus. E não existe jeito próprio para se ligar com Deus. Não existe mecanismos particulares. Não existe ego que ligue o homem a Deus. O que liga o homem a Deus não é a religião. Não basta eu decorar a Bíblia. Eu tenho que ter o conhecimento da Bíblia em graça. Porque somente através da graça que recebo a revelação do que eu estudo na Bíblia. E aí eu deixo de ser religioso. Não só vou na igreja aos domingos, não só vou à igreja nas terças. Eu vivo uma vida em meditação, em constante, aleluia, consagração na palavra e em oração. Aquele homem era religioso e a religião, digo mais uma vez, não pode salvar o homem. Digo, afirmo, a religião evangélica não salva o homem. O que salva o homem é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo ensinada, ou então, quando ensinada dentro das igrejas evangélicas para a glória do Senhor. Tem que aceitar a Jesus, tem que se arrepender e tem que mudar as atitudes. Ora, para aceitar a Jesus, tem que ter um conceito de Jesus. Não é simples, não é na primeira visita. Para se arrepender, tem que se fazer uma revisão interior, introspectiva de si mesmo. E para mudar as atitudes, tem que ter um grande e profundo conceito de Jesus. Isso não é fácil. As mudanças de atitudes, elas perduram por uma vida de cristão, enquanto palmilha sobre a face da terra. Não é fácil. Se alguém vier falar que ser cristão é fácil, eu provo na Bíblia que não é fácil. É uma constante vida de busca, aprendizado, oração e mudança de atitude para a glória do Senhor. Quantos vivem religiosamente hoje? Olhe para o seu lado e você vai ver que tem gente dentro da sua igreja que ainda não é cristão. Precisa receber, a começar de Deus, e num segundo passo dele mesmo, uma mudança profunda nos seus sentidos e nos seus conceitos. Aleluia! A maior dificuldade da humanidade hoje é aceitar a Jesus. Digo, abro aqui um parêntese, dizendo palavras minhas, de experiências minhas. Aleluia! A maior dificuldade é aceitar a Jesus como seu Salvador. Aleluia! E dentro das igrejas, e eu ando muito por aí, eu posso ver que tem muitos religiosos. Quer ver uma situação? Convida para um banquete, para janta, para festa, enche, falta cadeira, falta mesa. Convida para estudos bíblicos, convida para a escola bíblica dominical, e aí você vai ver quem quer realmente ser cristão, porque ser cristão parte do princípio, do conceito. Para ter conceito de Cristo, tem que conhecer Bíblia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa.
Vende tudo o que tens, reparte-os com os pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. Eu não sei se a dificuldade do jovem rico estava só em vender tudo, ou estava em vender tudo e seguir a Jesus, ou talvez estava só em seguir a Jesus. Mas eu posso te dizer que Jesus disse, falta apenas uma coisa. E o que falta para nós? Tomar uma posição perante Deus, se livrar de tudo, se desvencilhar de tudo, tirar aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração, e negar a si mesmo e seguir a Cristo. Veja que o cristianismo não é triunfalismo, não é conquista, não é autoajuda, é pagar o preço. Que preço, irmão? De sofrimento? Não. Preço de estudo da palavra de Deus, preço de oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim, para ele falta só uma coisa. Hoje é o dia de libertar-se, fazer uma alta revisão e descobrir o que está nos prendendo, o que estamos colocando na frente da nossa eternidade. Porque se você entender a palavra de Deus, nada pode ficar entre nós e a eternidade. Nada. Basta aceitar, arrepender e mudar as atitudes, aceitar a Jesus e seguir a Cristo, negando a si mesmo. Ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza porque era rico. Uma primeira resposta, a Bíblia fornece, era por causa das riquezas. Ora, se não pode largar as riquezas, muito menos seguir a Jesus. O que Jesus requer nem sempre é confortante. Vou melhorar a frase. O que Jesus requer de nós nem sempre é confortável. Aleluia. E o que está nos prendendo? Aleluia. O que está entre nós e a vida eterna? Lá no 26 diz a Bíblia que os que ouviram isso disseram logo, quem pode se salvar? De novo a mesma pergunta, vida eterna. Quem pode viver eternamente? Quem pode entrar na vida eterna? Lá no livro de Mateus 19, verso 22, fala da mesma passagem de Lucas 18, verso 18, do jovem rico. Lá o jovem rejeita a palavra. A Bíblia diz categoricamente, Mateus 19, verso 22, ele rejeitou a palavra. Quem rejeita a palavra será julgado pela palavra. Aleluia. Não temos outra saída. Você quer a vida eterna? Você quer? Eu tenho certeza certeza absoluta que se fosse oferecida a vida eterna para toda a humanidade, sem a condição primeira de que somente através de Jesus Cristo, toda a humanidade aceitaria a vida eterna sem questionar, mas a vida eterna só é possível através do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, aleluia. Não há outro Salvador entre Deus e os homens pelos quais nós devemos ser salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus foi enviado ao mundo para salvar. A salvação, a vida eterna, somente através da pessoa maravilhosa de Jesus. Receba essa palavra. Mesmo que você cobice a eternidade, somente pela porta, e a porta se chama Jesus Cristo de Nazaré.